Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem, gente? Hoje a gente vai aprender aí em artes como é que foi produzida a arte no período do Brasil Imperial, tá, gente? Então vamos acompanhar aí que é interessantíssimo o modo de como essa arte foi criado nos tempos do Brasil Imperial. Vamos lá? Observem bem esta imagem. Olha só que interessante, gente. A gente está vendo a imagem aí. Vai ficar mais fácil aqui para vocês, ó. Olha só que interessante, ó. A gente está vendo aí o senhor de engenho junto com a esposa comendo e a gente está vendo também os escravos ao redor. Tá vendo? Todos acompanhando, as crianças também negras acompanhando também o momento do banquete. E esse o quadro é de Debré, de 1827, que se chama Um Jantar Brasileiro. Debré, que é um dos artistas aí do Brasil Imperial, que nós vamos estar falando sobre ele, tá? Algumas características marcantes desse período, tá, gente? Século XIX no Brasil, influência estrangeira. Toda a produção de arte deste período, tá, gente, vai ser feita por estrangeiros. Então, alguns pontos importantes aí, ó. Primeira coisa, em 1808, a família real portuguesa vai fugir de Napoleão Bonaparte e vai vir para o Brasil, tá? Que isso é um ponto importante também, da chegada da família real no Brasil vai modificar muita coisa, socialmente, principalmente economicamente dizendo. Gente, vai mudar muita coisa, até artística também vai mudar. Depois de 3 meses de viagem e 34 embarcações, chegaram em Salvador com 15 mil pessoas e depois foram para o Rio de Janeiro. Então vocês ficam imaginando, 34 embarcações chegaram ao Brasil e deixaram 15 mil pessoas em Salvador e depois foram para o Rio de Janeiro. Com a vinda da família real, aconteceu grandes transformações sociais, econômicas, culturais, e abriram fábricas, uma biblioteca real, o Banco do Brasil e uma imprensa. Olha só que interessante. Então, com a vinda da família real aí para o Brasil, vai se modificar socialmente, economicamente e culturalmente dentro do país, porque a influência portuguesa, a influência europeia vai trazer grandes inovações para a gente nessa área, tá? E aí, ó, uma coisa interessante, abriram fábricas, uma biblioteca real, o Banco do Brasil, viu, gente? É desse período e a imprensa, a primeira imprensa do Brasil vai chegar também nessa época. Olha só que interessante, essa aí, eu coloquei esse quadro, que é uma visão aí do artista Taunay, do Brasil Imperial. Gente, olha como ele representou o Rio de Janeiro. Que coisa fantástica, muito bem detalhado, para a gente perceber que, no caso aí, o artista Taunay, ele sempre gosta de expressar as paisagens do Rio de Janeiro. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais detalhes sobre ele. E aí vai vir a missão francesa no Brasil, que foi muito importante, porque o Dom João VI ele vai trazer uma grande modificação no país. Vai modernizar o país, vai controlar principalmente as atividades artísticas, junto com Joaquim Le Breton, e eles vão trazer grandes artistas franceses para documentar, para retratar, para mostrar o que o Brasil tem. Então é muito interessante isso. 1816, um grupo de artistas veio para o Brasil com a missão de dar aulas de artes. Os artistas são Nicolas Antoine Taunay, Jean-Baptiste Debré, escultores Auguste Marie Taunay, Zéphirin Ferrez e o arquiteto Auguste Henri Victor. Esses artistas obedeciam o estilo neoclássico. Então, olha como que a influência europeia vai chegar com essa missão francesa, que tem a missão de dar aula de artes para ensinar o povo um pouco mais do lado artístico, através da pintura, através da escultura, e esse estilo neoclássico vai trazer um ar de inovação, de modernidade para o Brasil.
Os mestres franceses foram contratados por 5 anos para darem aulas de artes no estilo do classicismo europeu. Qual é esse estilo classicismo? Eles vão valorizar muito a pintura histórica, isto é, a busca por valorizar esses temas que são mais históricos vividos no país. Então nós vamos perceber que eles gostam de retratar momentos importantes da história, né, do próprio país, aí, no caso do Brasil. Nos primeiros anos teve uma exposição artística demonstrando as obras criadas neste período e prêmios de viagem. Então as primeiras exposições artísticas vão acontecer com a vinda do Dom João VI junto com a família real ao Brasil. Então vai começar a abrir as portas para exposições artísticas. Aí, com a missão francesa no Brasil, vai surgir a Escola Nacional de Belas Artes, que hoje está ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então aí a gente tem a foto antes, em preto e branco, e hoje, que está lá no Rio de Janeiro, esse prédio está lá ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí nós já vamos falar sobre Jean-Baptiste Debré, que é um dos artistas mais premiados da Europa, que esteve aqui no Brasil, tá? Ele tem uma obra super extensa e ele ficou no Brasil até 1831, onde ele demonstrou toda a arte dele, porque ele é desenhista, aquarelista, pintor cenográfico, decorador, professor de pintura, organizou a primeira exposição de artes no Brasil. Ele fez as artes acontecer no Brasil de uma forma incrível, tá? Em 1818, ele vai trabalhar na ornamentação dos festejos da aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarve. Então ele vai preparar, né, toda a ornamentação para fazer o momento para lá de especial, que é a aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarve. Ele vai documentar a realidade brasileira com diversas pinturas e desenhos. Olha só que interessante, gente. A maioria dos desenhos que a gente vê desse período nos livros de história, uma grande maioria é dele. Olha aqui, ó, para vocês verem, ó, as obras de Debré. Esse primeiro que a gente está vendo aí, ele tá demonstrando como é que são as cenas de carnaval, tá? Esse aqui, ó. Então ele documentou como era o carnaval na época. Aqui tá dando pra gente notar que alguém tá de máscara aqui, ó. Uma mulher tá de máscara. E aqui os festejos, né? Muito interessante. E aqui ele tá mostrando a capoeira dos escravos. Tudo, gente, isso é porque não tinha foto na época, mas é tudo documentado. Então é muito bacana a precisão, a maneira artística como o Debré, ele demonstra como é que era o Brasil colônia. Brasil Imperial. E aí nós vamos falar sobre Taunay e Rugendas, que são artistas importantes também. O Nicolas Antoine Taunay, ele residiu 5 anos no Brasil e ele vai produzir quadros com temas religiosos, mitológicos, históricos, paisagens e retratos infantis. Então ele vai estar realizando diversas obras, diversos quadros com esses temas aí. Fez mais de 30 quadros das paisagens do Rio de Janeiro. Vocês viram aí um dos quadros que eu mostrei lá do Taunay, onde ele mostra a paisagem do Rio. Ficou muito bem feito. E nós temos também aí o Juan Moritz Rugendas, que esteve no Brasil entre 1821 a 1825 como desenhista e documentarista, acompanhando uma expedição científica para se conhecer o interior do Brasil. Então ele foi percorrendo o interior do Brasil e ele vai registrar a nossa fauna e flora do século XIX. Olha só que lindo as produções dele. Aí é outro quadro das paisagens do Rio de Janeiro. Esse aí é o Largo da Carioca, lá do Rio, 1816. Olha como é que ele documentou de uma forma incrível. E aí nós temos o Rugendas, né, mostrando mais detalhes da nossa fauna e flora do século XIX. No primeiro aí é um sagui da serra, que ele documentou em 1823. E o segundo é a Serra Ouro Branco, que ele documentou também, mostrando da fauna e da flora brasileira do século XIX.
Tá bom, gente? Então, esses aqui são os detalhes do Brasil Imperial, né? Esse período artístico muito lindo que fez acontecer principalmente com a chegada da missão francesa ao Brasil. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês e até a próxima, hein?